Dando continuidade ao estudo da química, né? Meu nome é Felipe Prazer, sou estudante de engenharia ambiental aqui da UFC Campus de Crateús e atualmente estou como monitor de química geral e química analítica. As medidas, né? Constantemente estamos realizando medidas ali, trabalhando com dados e medidas, sejam medidas de massa, medidas de temperatura, medidas de volume, que fazem com que a gente obtenha dados e a partir destes dados a gente realize cálculos, não só em química, mas em outras disciplinas dos cursos de engenharia. As medidas têm seus comprimentos tabelados de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Comprimento é metro, o símbolo é M. Logo, quando você obter uma medida, é importante que vocês convertam essa medida para o Sistema Internacional de Unidades. Se você encontrar essa medida em milímetros, é interessante que você converta para o metro para trabalhar com essa unidade. Em massa é quilograma, tempo, segundo, ampere. Corrente elétrica é a temperatura. Em Kelvin, principalmente na química, estou constantemente convertendo de graus Celsius para Kelvin. E é, mol é quantidade de substância, intensidade luminosa, candela, CD. Massa e peso, aqui o livro traz essa diferença. Apesar de ser parecido, não é igual, né? Aqui, mais especificamente na física, quando vamos ali na farmácia, é, estamos medindo não o nosso peso, mas sim a nossa massa. Por quê? Porque a massa é a quantidade de matéria do objeto e o peso é a força que a gravidade exerce nesse objeto. Ou seja, se eu estou indo na farmácia e estou pesando 80 quilos, eu estou pesando a minha massa e o meu peso é a força que a gravidade exerce. Então, seria 80 vezes a gravidade da Terra, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Show? E aqui, muito importante, a parte mais importante, vocês irão com certeza ali trabalhar com notação científica, com números muito grandes ou muito pequenos, mais precisamente números muito pequenos, que a química trata no universal e microscópio. É, então, iremos utilizar esses prefixos, né? Especialmente esses, do mili, micro, nano e pi. Mili corresponde a 10 a menos 3 metros, 0,001. Micro corresponde a 10 a menos 6. Nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Aqui é de suma importância essa tabela acerca dos prefixos usados, que estamos constantemente utilizando esses prefixos para representar números muito grandes ou muito pequenos e realizando cálculos acerca deles, né? Como quilo 10 a terceira, mega 10 a sexta, giga 10 a nona, tera 10 elevado a 12. Densidade. A densidade é a massa de um objeto dividido pelo seu volume. Expresso por essa fórmula, densidade igual massa sobre volume. Estamos constantemente utilizando essa fórmula para identificar a densidade de substâncias, densidade da água, densidade do óleo, densidade do ferro, ferro possui densidade. Todo material possui densidade e utilizamos essa fórmula para expressar essa densidade. Aqui traz um exemplo que o ouro é um metal precioso, quimicamente inerte, traz uma introdução referente ao ouro, e é usado essencialmente em joalheria, próteses dentárias e equipamentos eletrônicos. Um pedaço de lingote de ouro com massa 301 gramas tem volume de 15,6 gramas por centímetro cúbico. Aqui ele está pedindo para calcular a densidade. Sabemos que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Logo, 301 gramas dividido por 15,6 centímetros cúbicos dá 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Aqui ele expressa o volume em centímetros cúbicos, porque 1 ml é igual a 1 centímetro. Show? Aqui mais um desafio. Um pedaço de platina metálica de densidade igual a 21,5, ele já deu a densidade, 21,5 gramas por centímetro cúbico, ocupa um volume de 4,49, volume de 4,49 centímetros cúbicos. Qual é a sua densidade? Sabemos que densidade é igual a massa sobre volume. Densidade é igual a massa sobre volume. Se ele deu a densidade e deu o volume, ele quer saber a massa, é só multiplicar o volume vezes a densidade. Aí eu descubro a massa. Show? E observe que quando eu realizar essa multiplicação, eu estarei cortando ali as unidades, a densidade de grama do centímetro cúbico com o centímetro cúbico do volume, sobrando apenas a grama, que é a unidade de massa. É, Conversão de escala de temperatura, estamos ali convertendo temperaturas. Se obtemos determinadas fórmulas, utilizam uma escala de temperatura específica, as mais utilizadas em química é o Kelvin, logo a todo momento, se o problema der a temperatura em Fahrenheit ou em graus Celsius, devemos converter para Kelvin. Por quê? Porque se a gente for utilizar é, essa temperatura na fórmula sem nenhuma conversão, sem a conversão para Kelvin, o resultado irá sair errado, não teremos um resultado errado. Portanto, é importante observar, e, tipo, quando você estiver lendo o problema, você separa a temperatura e converte para Kelvin, dependendo da fórmula. Né?
Aqui está os dados de conversão de unidades. Convertemos aqui de Fahrenheit para graus Celsius. É só você substituir aqui. O mais importante é você saber fazer os cálculos, né? Colocar entre parênteses tudo certinho, realizar essa divisão. E para converter de graus Celsius para Fahrenheit, o problema irá dar a temperatura em graus Celsius. Você substitui aqui, realiza essa divisão e faz a multiplicação e encontra, com ação, encontra a temperatura em graus Fahrenheit. E para converter em graus Celsius em Kelvin, é só você substituir aqui na fórmula. Grau Celsius, somado com 273,15, dá o grau Kelvin, que esse grau é o equivalente ao zero absoluto da área. Aqui ele traz um exemplo, traz uma breve introdução, a solda é uma liga distante, chumbos, ácidos eletrônicos. Determinado solda tem um ponto de fusão de 224 graus Celsius. Qual é a sua temperatura de fusão em graus Fahrenheit? Ou seja, aqui ele está pedindo para converter de graus Celsius para Fahrenheit. Você irá utilizar essa fórmula aqui. Aí, com essa temperatura, o hélio possui o ponto de ebulição mais baixo dentre todos os elementos. Ele dá a temperatura em graus Fahrenheit. Converta essa temperatura em graus Celsius. Então, você converter em graus Fahrenheit para Celsius e você converter de Celsius em Fahrenheit. Aqui essa primeira vai ser em graus Fahrenheit. Então, teria que usar essa fórmula aqui, ó. E na outra é que usa essa. Né? Confundi, mas é isso. Aí, o mercúrio, o único metal que existe em estado líquido, a temperatura ambiente pode ser a menos 38,9 graus Celsius. Converta o valor do seu ponto de fusão a Kelvin. Então, se dá em graus Celsius, você soma este valor com 273. O exemplo, ele traz a solução. Basicamente, é apenas converter, né? Substituir, converter a unidade e você obtém o valor, né? O valor do, o valor da temperatura. Show? Dando prosseguimento, aqui traz mais um exemplo. E aqui chegamos em notação científica. Na notação científica, como estamos trabalhando geralmente em números muito pequenos, ou muito grandes, fica meio inviável você ficar escrevendo esses números toda vez. Aqui a probabilidade de você escrever algum número, algum zero a mais ou zero a menos é muito grande. Por exemplo, aqui os números a gente não consegue nem ler, né? Saber quantos casos decimais tem. Aqui também. E se você for fazer a multiplicação desses números, vai dar um número muito maior. Então, a gente utiliza a notação científica para facilitar esses meios, né? A notação científica é simplesmente um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Logo, o número vezes 10 elevado a alguma coisa. Aqui traz o exemplo, vai escrever este número em notação científica. Logo, irá ficar esse número vezes 10 elevado a alguma coisa. Note que a notação científica ela representa quantas casas decimais a vírgula andou. Se essa vírgula andar casas decimais para a esquerda, você está somando. Esse número está aqui. Se ela andar para a direita, você está subtraindo esse número aqui que está elevado do 10 elevado a 1, 10 elevado a n, né? Você está para a esquerda, você está somando n, para a direita, você está subtraindo n, né? Observe que a vez deslocou duas casas para a esquerda. Observe que ela está aqui entre o 8 e o 7. Aí andou uma, duas. 5,62 vezes 10 elevado a 2. Duas casas. E aqui esse número aqui, 0,000772 em notação científica. Logo, se eu quero colocar em 7,72 vezes 10 a menos 6, eu tenho que andar para a direita. Então, ela irá andar 6 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,72 vezes 10 a menos 6, porque ela andou 6 casas para a direita. Em operações matemáticas com notação científica, é muito importante a todo momento você estar realizando operações tanto em adição e subtração como multiplicação e divisão. Na adição e subtração, a gente meio que realiza normalmente, né, conservando a base. Por exemplo, ele conserva a base, 10 a terceira, e ele somou 7,4 mais 2,1, dá 9,5. Aqui, outro exemplo, porém, ele transformou de mesma base os valores para realizar essa soma, né? Para somar normalmente. Então, logo ele irá somar 4,31 mais 0,39 aqui, essa vírgula. Como somou aqui um expoente um nzinho pequeno, ela deu uma casa para a esquerda, né? Fazendo, tem um zero aqui, vírgula 39, que é esse daqui, ó. Show? Então, ele soma normalmente o 0,39 com 4,31 e repete a base. Na subtração, seguindo o mesmo sentido, o mesmo procedimento, né? Ele transforma para a mesma base e realiza normalmente. 2,22 menos 0,41, que dá 1,81, vezes 10 a menos 2. Aqui está o vezes 10 a menos 3, então ele andou uma casa para a esquerda, formando 0,41, e somando, né? Somando mais um aqui, ou seja, quando soma mais um, ia ficar a menos 2. A multiplicação e a divisão é bastante usada em engenharia, outras disciplinas de engenharia. Temos aqui que é, multiplicação de números de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, e divisão de números de mesma base, você conserva a base e multiplicar os expoentes. Pronto, você aprendendo isso, você consegue realizar os exercícios, né? Notação científica é muito importante porque é utilizada em disciplina como eletromagnetismo, termodinâmica, física
física em geral, né? Química em geral, a todo momento estamos utilizando notação científica em nossos cálculos, porque representa esses valores muito grandes ou muito pequenos, né? Aqui ele realiza normalmente 8 vezes 5 e na notação científica ele repete a base e soma os expoentes. 8 vezes 5, 40 vezes 10 é a sexta. Aí aqui ele ainda andou, a Bíblia está aqui, andou uma casa para a esquerda e somou um valor aqui. Show? Somou um valor aqui. Aqui outro exemplo, realizando o mesmo procedimento, é, esses multiplicam normalmente e esse conserva a base e soma os expoentes. Na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. 4 vezes 7, 28. 10 elevado a menos 5 mais 3 menos 2. Show? Aí andar aqui uma casa para a esquerda e somou aqui. Na divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Logo, aqui você irá realizar a divisão normalmente desses números e você irá conservar a base e subtrai os expoentes. Cuidado com o jogo de sinal, né? 7 menos, menos 5. Menos com menos é mais, 7 mais 5, 12. Show? E 6,9 dividido para 3, 2,3. Aqui outro exemplo, da mesma forma, 8,5 vezes 10 a 4, dividido por 5 vezes 10 a 9. Você irá dividir esses valores normalmente, e aqui você, como é divisão de mesmo base, você irá conservar a base e subtrair os expoentes. 4 menos 9 menos 5. Show. Algarismos significativos. Aqui traz uma parte da química, especialmente química analítica, né, que é muito utilizado também algarismo significativo, tratando ali de medidas. Ele traz que números diferentes de zero são sempre significativos. O que é números diferentes de zero? Por exemplo, 245. É um número que é diferente de zero e é um número significativo, né? Copiando com mouse é muito ruim. É, aqui, zeros entre números diferentes de zero são sempre significativos. Por exemplo, o número 103 é um número significativo. Por quê? Porque o zero ele está no meio de dois números. Não nulos, né? Números que são significativos. Zero antes do primeiro dígito diferente de zeros não são significativos. Aí que faz como exemplo 0,0003, que tem apenas um algarismo significativo, que esse algarismo significativo é o 3, ou seja, esses zeros aqui não são significativos. Zeros no final do número, depois de uma casa decimal, são significativos, ou seja, 50 é um número significativo. 250 é um número significativo. Zeros no final é, de um número antes de uma casa decimal são ambíguos, por exemplo, 10,300 gramas. Essa vírgula ela pode vir para cá, pode se deslocar para cá, para cá, para cá. Então, essa vírgula pode ser andando, não dá para ter noção de quantos algarismos significativos esse número tem. Aqui ele traz um exemplo para determinar quantos algarismos significativos dessas medidas. Logo, observamos que aqui temos 3 algarismos significativos, 468 são 3. Essa daqui são 3 também, por quê? Porque o zero está entre dois números significativos. Aqui temos 3 algarismos significativos, porque esse não conta como algarismo significativo, ou seja, é um algarismo não significativo. Esse daqui tem 2, que são esses 2 algarismos significativos. Esses daqui todos são significativos, porque é um número inteiro maior do que um, né? Agora, isso aqui é considerado um número ambíguo. Por quê? Porque pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá. Então, é um número ambíguo. Não dá para determinar quantos algarismos significativos ele tem. Logo, aqui está a solução, né? 3, 3 e a explicação, né? É, e aqui ele traz um exemplo do número ambíguo. Que pode ser 7,00 vezes 10 a terceira. Pode, então, ter 3, 2 e assim por diante, né? E aqui traz um exercício para determinar esses algarismos significativos. Aqui vemos que temos 2, aqui temos 4, aqui temos 3, aqui temos 2, aqui temos 3, e assim por diante. Exatidão e precisão. Apesar de ser bem parecidos, né, exato e preciso, eles têm uma pequena semelhança e diferença, né, entre eles. É porque a exatidão nos dá uma ideia de aproximação entre a medida efetuada e o verdadeiro valor dessa grandeza. Aqui está uma medida exata. E a precisão refere-se ao grau de aproximação entre duas ou mais medidas de uma mesma grandeza. Logo, aqui temos uma medida exata e precisa. Por quê? Porque exata é o valor 100, logo temos medidas próximas do 100, e precisa porque temos medidas próximas uma das outras. Aqui esse exemplo traz uma medida não exata, porém precisa. Precisa porque as amostras estão muito próximas umas das outras, porém não exatas, porque o valor verdadeiro é 100. Aqui nós temos que nem está exato e nem está preciso, porque exato seria se estivesse no 100 e preciso se eles estariam próximas umas das outras. E percebemos que estão dispersas umas das outras, com uma certa distância, né, ali uma das outras, logo não estão nem precisas e nem exatas, né, porque o valor verdadeiro é 100. Show? Então é isso, pessoal. Ah, não, ainda tem. Aqui um lembrete na resolução de problemas, lê a pergunta com atenção, compreenda a informação dada, o que é pedido para resolver. Se possível, você, quando estiver realizando ali a leitura, você extrai todos os dados da questão, isso irá lhe ajudar a resolver problemas. São macetes ali para a resolver problemas, né?
Enquanto o negócio é apropriado que relaciona a informação dada à quantidade desconhecida, às vezes a resolução de problemas pode envolver mais de um passo. Aqui temos exemplos muitas vezes que é utilizados em fórmulas, né? Você tem a fórmula, mas aí precisa de um dado que está em uma tabela, que está fora da fórmula. O então de uma correção de uma unidade. Então são passos que, para resolver o problema, você precisa de outro passo, então é bom você verificar se é, esses passos para resolver o problema. Verifique se a resposta, os sinais e os horários significativos estão corretos. Um aspecto importante da resolução do problema é a capacidade de julgar se a resposta é razoável. Aqui é muito importante. Essa resposta faz sentido? Porque, tipo, é meio incoerente, né? Eu colocar aqui, seu João estava andando a 380 km, passou a 380 km por hora de bicicleta, né? Eu acho que não tem uma bicicleta que chega a 380 km por hora. Então, é isso, mais ou menos essa ideia. Você vê se o resultado, se o seu resultado faz sentido, você julgar ele criticamente, né? Conferir e tal. Assim, aqui são dicas que o livro nos traz para a resolução de problemas, né? Show? É isso, pessoal. E muito obrigado e até a próxima.